Você esperava mais desse último halving ou não? Ou ele provavelmente... O que você esperava disso? A probabilidade de termos dólar acima de 6 em 2025... Você achou que foi uma... Você achou que foi alguma... Você esperava mais desse último halving ou não? Ou ele provavelmente... O que você esperava disso? Porque os outros halvings, o processo... Esse teve uma particularidade, né? Parece que agora a oferta de bitcoins é menor do que o já disponível, né? Então você tem mais escassez ainda. Mas você esperava que desse uma porrada maior? Duas coisas que nunca aconteceram esse ano. Aconteceram nos últimos 12 meses. Primeiro, o Bitcoin nunca tinha caído abaixo do topo do ciclo anterior. Isso aconteceu. O Bitcoin caiu abaixo do ciclo de 2021. O Bitcoin caiu abaixo do ciclo de 2017. Tinha batido lá. É isso. Aconteceu isso. E aconteceu outra coisa que nunca tinha acontecido. O halving esse ano, ele já começou acima do all-time high do ciclo anterior. Tipo, o Bitcoin subiu com uma zorra antes do halving. Esse talvez tenha sido o motivo do Bitcoin estar de lado aí 3, 4 meses. R$333 é o valor que teve nos últimos 4 meses, né? Teve esse valor em março, em abril, em maio, em junho. O Bitcoin estava nesse valor em real nesses meses todos, não é isso? O Bitcoin está de lado, está fazendo uma acumulação. O mundo inteiro está esperando o que, é que vai acontecer. E o Bitcoin pode cair. Se o macro fuder, se os mercados despencarem, se os caras elevarem o juro, todos os ativos vão cair. E o ativo mais líquido do mundo, que você consegue vender de madrugada, na noite de Natal, e consegue levar de um país para outro em 10 minutos, ele teria que cair mais ou menos, muito mais, que vai ser o primeiro usado para cobrir a margem das outras coisas que você perdeu o valor, não é isso? Sim. O Bitcoin sempre vai variar mais do que os demais ativos, porque ele é mais líquido. Isso dificulta... Você consegue transmitir no meio da noite o valor de uma ação, o valor de uma commodity? Não tem, pô. Não. Até saldo em banco você não consegue transmitir no meio da noite, né? O Bitcoin você consegue. Ele sempre vai ser mais líquido e por isso ele sempre vai variar mais para cima e para baixo, não é isso? Não, sem dúvida. Mas isso dificulta também o processo de adaptação para moeda de uso corrente, como você falou, que tende a ser... Não vai ser. Mais o Bitcoin nunca vai ser moeda para uso corrente. Como o ouro nunca foi moeda para uso corrente. O ouro nunca circulou mais que a prata, nunca. Em nenhum momento o ouro circulou mais que a prata. Títulos de ouro circularam mais do que ouro, não é isso? Papéis que eram conversíveis por ouro, não é isso? Que ninguém andar com ouro nem dá ouro. Ele ainda vale ouro. Exatamente. Sim. Sempre vão circular mais. A maior parte da riqueza do Bitcoin não vai ser gente comprando Bitcoin. Vai ser gente comprando real sintético de Bitcoin, dólar sintético de Bitcoin, índices sintéticos de Bitcoin, né? Usando o Bitcoin como colateral supremo para gerar esses tokens. Isso. A maior parte da riqueza do Bitcoin vai ser como colateral supremo, não como reserva de valor propriamente dita. Porque não existe nem... O grande bug do ouro, o problema do Gold Standard é que você não tem como saber quanto ouro o cara tem. Com o Bitcoin tem. Se ele tiver um endereço público, todo mundo sabe quais são os saldos de todos os ETFs que têm o endereço público, não é isso? Não haveria fraude ao Gold Standard se o cara soubesse a todo minuto quantos dólares foram ser emitidos e quantos gramas de ouro os Estados Unidos têm, né? E aonde? Você não tem como controlar isso. Se eu lhe fizer empréstimo de ouro e você gastar, eu não tenho como lhe botar na cadeia e provar que você gastou o ouro que eu lhe emprestei, né? Como é que eu vou provar isso? Não, difícil. Com os saldos pseudo-anônimos e com os smart contracts. E o pessoal, não tem smart contract no Bitcoin. Tem sim. Time Lock é um smart contract, Multisig é um smart contract, uma caralhada de smart contract no Bitcoin. Inclusive, o cara que criou esse conceito foi o Nick Szabo. Então, na hora que você permite que pessoas façam contratos inteligentes, contratos auto-executáveis por código, e você permite que o cara tenha saldos que são publicamente transparentes, acabou. Você consegue fazer sintético de qualquer coisa. Como tem sintético de dólar, DAI, o MakerDAI, DAO e um monte de plataformas. Existe um monte de sintético e vai ter cada vez mais. É isso que eu estou dizendo. A Rússia vai voltar a ter dólares controlados pelo Fed. A China vai ter quantidade relevante de dólares controlados pelo Fed. O Brasil, a Rússia vai confiar na China. A China vai confiar na Índia. A Índia vai deixar a reserva dela na China. Acabou. Acabou. Ninguém vai confiar em ninguém. Vão transacionar dólares hipercolateralizados em Bitcoin. Dólares que vão ser criados como crédito de dólar, como stable dólares. Até porque a Rússia abriu um precedente gigante, os Estados Unidos abriu um precedente com a Rússia gigantesco em congelar as reservas internacionais da Rússia durante a guerra, né? Durante a invasão. Se
Se eles fizeram isso com o maior país do mundo, congelar não. Eles já entregaram para o inimigo para financiar a destruição deles, não é isso não? Se eles fizeram isso com o país maior do mundo, com 5 mil bombas atômicas, com uma das menores dívidas do mundo, eles não vão fazer com o Brasil? Eles não vão fazer com o Zimbábue, com a Zâmbia, com não sei o que lá? A questão é que o que eu estou lhe dizendo aqui é uma oportunidade. Mas se você quiser aceitar essa mensagem, é melhor que você aceite e fique escondido. Se você fizer o que eu estou fazendo aqui, se você falar publicamente do Bitcoin, você vai ser mais perseguido do que os judeus sequer já foram. O que aconteceu na Nigéria, do ministro na televisão, dizer se você sabe alguém que tem Bitcoin, denuncia que a gente vai aprender, vai acontecer aqui no Brasil. O dia que o cara chegar e entender que o INSS acabou, que o SUS acabou, eles vão dizer, é só matar os judeus, né? Só mate eles fica tudo bem, né? É isso que eles vão dizer. Mate e roube eles, e eles vão ser a gente, né? Você acha que chega nesse ponto? Aqui no Brasil? Sem dúvidas. Isso já aconteceu em vários países, como a Nigéria, como a Venezuela. Pergunta aí ao sultão da Bitcoin, mora aí no Rio. Pergunta aí como é que era o tratamento dos Bitcoin na Venezuela. O pessoal que foi para a Nigéria. Quando esses países aí colapsar, meu irmão, eles vão culpar os Bitcoin, eles vão chamar de terrorista ou escambau. Não, e você vê que já tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, lá na fronteira da Rússia, tem lugares que estão aceitando já o Bitcoin como moeda de uso corrente, até pela dificuldade, acho, em meia guerra, né? Você pega outros países ali. Não, a Rússia está fazendo comércio internacional com a China com Tether. A China está fazendo comércio internacional com Tether. O problema é que o Tether está na mão dos Estados Unidos. Ele é um credor de. Na hora que ele aprender a lição com o Tether, aí ele só vai aceitar dólar hipercolateralizado. Eles vão aprender pela dor de novo. Você está acompanhando a guerra em Mianmar? Não, cara. A guerra civil de Mianmar, os rebeldes. Eu estive em Mianmar já, cara, mas eu tô acompanhando, mas não, assim, não sei me aprofundar diariamente sobre isso. Eu sei bem o que aconteceu, porque eu estive lá, então... Ano passado, os rebeldes disseram: o nosso Banco Central agora chama de swap e nossa moeda é o SDT, é stable dólar. E começaram a emitir, inclusive, war bonds. Tipo, títulos que vai valorizar 10, 20, 30, 40 vezes se eles ganharem a guerra. Quando eles fizeram isso, meu irmão, de controlava 20% do território, está em 70% agora. Se um grupo rebelde começasse a vender títulos de propriedade da 60% da área desse país que pertence ao governo, será que alguém ia querer? Será que você pagaria 5 bitcoins em Fernando de Noronha? Qual a ilha top que tem no Rio de Janeiro? Então alguém pagaria 1/100º, 1/1000º do valor para ver se vai? E quanto mais pessoas ficassem botando qualquer trocado naquilo ali, meu irmão, ia entrar mais dinheiro, tinha mais possibilidade daqueles caras ganhar e o título valoriza, não é isso? Sim. Cara, não, essas coisas fazem pensar, é muito legal, meu. Deixa eu só responder a Lura aqui, ver a probabilidade de termos dólar acima de 6 em 2025. Eu acho que o câmbio é uma das coisas mais difíceis de operar e qualquer coisa é chutômetro. Mas se eu tivesse que dizer agora, eu acho que acima de 6 ele não bate. Até por questões externas e tal, mas eu acho que o real... Cara, vamos lá, o real já perdeu 90% do seu poder de compra desde 1º de julho de 94, quando foi o primeiro dia de circulação, né? 90% do poder de compra dele. Que é justamente isso, é inflação, né? Isso é inflação na veia. Então, achar um número aí, um valor nominal, 6, 5,80, 5,40, sei lá, mas que ele vem perdendo poder de compra. Tem uma pergunta boa aqui, cara. O que poderia levar ao desinteresse e inviabilidade do Bitcoin? O máximo all-time high do dólar é 6 reais. O all-time high do dólar é 6 reais, não é isso? Pouquinho mais, né? Passou e voltou, né? Essa semana passada, o dólar Tether foi a 6,20 de madrugada, porque não tinha negociação de dólar. No dólar Tether, no dólar que negocia 24 horas por dia, passou de 6. Esse rompimento é falso. False breakouts, né? Rapaz, é isso. O dólar despencou agora por causa da perspectiva de redução de juros nos Estados Unidos. Se Galípolo, como é o nome do cara lá, o neto do Campos Neto, cai fora, entrar outro cara, eles começarem a inventar de fazer pacote de redução de juro aqui. Porque nos Estados Unidos a tendência é reduzir, é quase uma certeza matemática, não é isso? Inclusive com redução de inflação essa semana e tal. Se os caras reduzirem nos Estados Unidos 1 e aqui reduzir 3 e o carry trade inverter, meu irmão, é dólar de 7, 8 reais. É esse ano, não é ano que vem, não. Agora, Lula tá dando sinais de austeridade. Lula já comentou de meter cobrança em federal, já deu para trás, mandou 3% dos caras que fizeram acordo, cagou pros acordos do Refis, não é isso? Lula tá tendo as medidas de austeridade. Agora, entre ameaça e cumprir, a conversa é outra, né? Porque eu acho que ele tá dando essas pitadinhas aí, porque sabe que tá apertando a coisa, mas o cara não...
Ele não é austero nunca, né? Ele não é austero nunca. Mas o juro cai nos Estados Unidos e mantendo aqui, ceteris paribus, o real dá valorizada. Você concorda comigo? Se eles derrubarem o juro lá para 3, 4 e aqui mantiver a Selic atual, a tendência é o real dar valorizada no carry trade, não é isso ou não? Sem dúvida. Hein? Só para quem agora, não... Só para facilitar, só um minutinho, só para facilitar quem não sabe, desculpa te interromper, Renatão. O carry trade nada mais é do que você tomar um empréstimo num país de juros baixos. Então você toma, sei lá, empréstimo em iene no Japão, em franco suíço, em dólar, e traz o dinheiro, digamos, para o Brasil, onde os juros é mais alto, e você ganha na diferença entre a taxa de juros. E claro, você tem que fazer ali um hedge cambial, mas quanto maior a diferença de juros entre os dois países, mais atrativo fica. Portanto, a possibilidade de entradas de dólares no Brasil nesse cenário de carry trade é maior. Uma entrada de dólares maior favorece, obviamente, um fortalecimento do real frente ao dólar, que acaba contendo, entre aspas, a inflação, pelo menos os índices oficiais, e isso permite o governo continuar na narrativa deles. Mas segue aí, desculpa te interromper. Inclusive, existe o carry trade do Bitcoin. Não entendeu o que eu estou dizendo? Existe uma maneira hoje, se você entrar, inclusive, aí, pode entrar aí na deribit.com, você consegue fazer um cash and carry agora de 12% anualizado em dólar. Quando o Bitcoin começa a subir mesmo, meu irmão, esse número vai para 15%, 20% ao ano em dólar. Inclusive, se vocês quiserem, como é no minhahonra.net, tem lá o treinamento Renda Turbinada, que ensina você a fazer aluguel de stable, fazer o cash and carry, a operação do carry trade em Bitcoin, que é o cash and carry, ou aluguel de stables. Mas é isso. Depende mais do juro do que da austeridade em curto prazo. Não duvido que dia que o Campos Neto sai? O mandato dele acaba esse ano, não é isso? Dezembro. Se esses caras começarem a reduzir o juro aqui mais forte do que lá, meu irmão, pode romper os 6 aí lindamente. Agora, se reduzir lá antes de reduzir aqui, também pode chegar a 5 e pouco, não é isso? É isso, sem dúvida nenhuma. Não, importante. Hoje teve aquelas mensagens do Galípolo, né? Ali, olha, damos inclusive a possibilidade de subir os juros no Brasil. Tanto é que o real hoje valorizou também nos últimos dias, justamente por conta disso. Mas é discursinho de burocrata que a gente vê o tempo todo, né? Mas sem dúvida nenhuma, se o Lula resolve meter a canetada... Gente, isso não é novidade. A Dilma com o Tombini fez isso aqui no Brasil. Taxa de juros era 12 e pouco, derrubou para 7, um ano depois estava em 14,25. Para quem não sabe também, o Erdogan, o autocrata na Turquia, mandou 3 presidentes do Banco Central embora durante a pandemia porque ele queria baixar a taxa de juros e os caras do Banco Central queriam subir a taxa de juros porque estava começando a inflação. Resultado, o Erdogan mandou 3 embora, baixou a taxa de juros de 20 para 9. Resultado, a inflação chegou a bater 85% e a taxa de juros hoje está 50%. Então, o processo de trazer a inflação de volta por conta dessas canetadas desses burocratas é sempre muito mais custoso às custas do empobrecimento da população, que a inflação é o imposto mais perverso que existe, né?